eu farei tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome. Tudo aquilo que vocês ordenarem em meu nome. Ora, ordenar em nome de uma pessoa está autorizado por ela. Então, para eu ordenar alguma coisa em nome de Jesus, eu preciso estar autorizado por Jesus para ordenar aquilo. O que é isso? Eu preciso saber, descobrir qual é a vontade de Jesus. Eu preciso ordenar em linha com a vontade de Jesus. E como eu descubro a vontade de Jesus? Pela palavra e pelo Espírito. A palavra de Deus me dá informação geral. O Espírito me orienta como aplicar essa informação. O momento certo, a hora certa e como aplicar. Então, pela palavra e pelo Espírito, eu sei qual é a vontade do Senhor. E eu vou ordenar em linha com a vontade do Senhor. E Ele fará, porque essa é a vontade dEle. Então, aqui em Marcos 16:17 diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome farão as obras que eu fiz. Expulsarão demônios, curarão enfermos, farão milagres, pegarão até em serpentes, beberão veneno mortal e nada lhes fará dano. Quem está falando aqui? De milagres. De no nome dele, autorizado por ele, fazermos milagres. Então, essa é a oração de autoridade. É aquela oração que ordenamos a alguém, que ordenamos as coisas, que ordenamos a circunstância. Não é a oração que nós pedimos a Deus. E o princípio da oração de autoridade está em Marcos 11:23. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu tenho que ordenar e eu tenho que crer que vai acontecer o que eu ordenei. Precisamos aprender a fazer a oração de autoridade. Precisamos lembrar que Jesus nos deu autoridade. Precisamos assimilar esta verdade, que nós temos autoridade, e usarmos a nossa autoridade contra as coisas. Se nós não usarmos, nada acontece. E muitas das vezes as coisas não estão acontecendo em nossas vidas porque estamos esperando por Deus, quando Deus nos deu a autoridade para nós resolvermos. Deus já fez tudo, já realizou tudo e colocou em nossas mãos, nos deu a autoridade para nós resolvermos o problema, só que nós não queremos assumir a nossa responsabilidade. Então, as coisas não acontecem. Bem, esta é a oração de autoridade. Vamos ver agora o segundo tipo de oração, que é a oração de petição, que está no versículo 24 de Marcos 11. Jesus disse, portanto, olha, ele relacionou o versículo 24 com o versículo 23 de Marcos 11. Ele diz, portanto, eu digo. Ele está se referindo ao que ele falou antes no versículo 23, de falar, não duvidar no coração, crer que vai acontecer o que eu falei, e então assim será. É disso que ele está dizendo. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Eu tenho que falar. Na oração, eu também tenho que falar. Veja a importância das palavras. Se eu não falar, se eu não pedir, eu não recebo. Tiago diz, não tendes porque não pedis. Se não está pedindo porque não está crendo. Às vezes a situação é tão terrível, a situação é tão crítica,
que nós não conseguimos crer para pedir. Ou pedimos como um costume religioso, ou pedimos como uma liturgia, ou pedimos porque não tem nada que fazer, mas eu vou pedir, mas com angústia, com dúvida, sem certeza. E nós não recebemos porque não temos pedido, não temos crido que Deus existe e se importa conosco, que Ele é galardoador dos que o buscam e que Ele vai resolver o nosso problema. Veja bem, aqui em Marcos 11, 24, na oração de petição, que é aquela oração que eu peço a Deus algo, que eu peço a Deus para que Ele possa suprir as minhas necessidades. E Jesus relacionou o falar com fé com a oração que fazemos a Deus pelas nossas necessidades. Veja que Ele relacionou o versículo 24 com o versículo 23. No 23 ele fala sobre o assunto de falarmos com fé e não duvidarmos. E no 24 ele relaciona a oração de petição com o falar com fé. Mesmo na oração precisamos falar com fé. A nossa oração a Deus, nosso pedido a Deus tem que ser um falar de fé. Não podemos chegar diante de Deus falando dúvidas e lamúria e murmuração e queixumes e reclamação. Não. A nossa oração tem que ser uma oração de fé, baseada nas promessas de Deus, baseada na palavra de Deus. Eu conheço as promessas de Deus. Eu conheço a palavra de Deus. Então vamos chegar a Deus, firmado em sua palavra, e vou orar com fé. É muito importante o que falamos na oração e o que continuamos a confessar após a oração. Ouça isso. É muito importante o que falamos na oração e o que continuamos a confessar após a oração. Isso tem uma importância capital. As nossas palavras, elas têm uma importância capital na questão da oração. Em Mateus 7,7, Jesus disse: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. É o que ele diz: pedi e vos será dado. Eu tenho que crer que se eu pedir, eu receberei. Agora, em Marcos 11, 24, ele diz: creia que já recebeste. Eu tenho que crer que se eu pedir, eu receberei. E tem que ir além. Eu tenho que crer que eu já recebi o que eu pedi. Porque todo aquele que pede, recebe. Ora, meu amado, a oração que se enquadra dentro dos requisitos descritos na palavra de Deus, ela é sempre respondida. Vou repetir. A oração que se enquadra dentro dos requisitos descritos na palavra de Deus, ela é sempre respondida. Muitas vezes não percebemos a resposta, porque ela sempre vem no reino espiritual antes de se manifestar no mundo físico. Entenda isso. Deus é espírito, está na dimensão espiritual. E a nossa resposta, ela vem no reino espiritual. Ela é liberada na dimensão do espírito, antes dela se manifestar no mundo físico. E se nós vacilarmos em nossa fé confiante, então abortaremos a manifestação da resposta. Deus já deu a resposta. Deus já liberou. Deus respondeu no momento que você pediu. Ele atendeu no momento que você pediu. Por isso Jesus falou: creia que já recebeu. Por isso Jesus falou: creia que já recebeu. Porque no momento que você pediu, de acordo com os requisitos da palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de suprir as suas necessidades legítimas,
E a palavra tem promessa sobre isso, que Ele é o Pai e Ele cuida de nós. Ele não é um Pai irresponsável. Ele é um Pai responsável e é um Pai amoroso. Então Ele cuida no momento que eu peço. Em relação às minhas necessidades legítimas, eu tenho base bíblica, eu tenho fundamento bíblico para dizer que Deus respondeu. Só que Ele responde na dimensão espiritual. Ele libera, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Antes da resposta se manifestar na dimensão física, Deus já a liberou na dimensão espiritual. E é a nossa fé confiante que vai fazer com que ela se manifeste. Se nós vacilarmos em nossa fé confiante, então abortaremos a manifestação da resposta. Olha que a resposta foi dada, a resposta foi liberada, mas nós abortamos a manifestação da resposta com a nossa dúvida.